Meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, que é apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares, responsáveis por lançar os alicerces. O apóstolo Paulo, por mais que ele não tenha vivido junto com o Senhor Jesus na época em que ele esteve aqui na Terra, o Senhor Jesus se apresentou para ele ressuscitado. E a gente consegue ver dentro da palavra que o apóstolo Paulo que fala que ele como por último, como um por derradeiro, como um abortivo. Ou seja, após o apóstolo Paulo, não vamos encontrar nenhum outro apóstolo mencionado na Bíblia, até porque o próprio apóstolo Paulo ele bota bem claro que Deus elegeu ele, escolheu ele como um sábio arquiteto, ou seja, ao qual ele fala que ele foi responsável por lançar os fundamentos, ao qual esse fundamento é Cristo. Não tem como ter outro fundamento. Ou seja, quando a gente lê a palavra de Deus e entende essas coisas, a gente descarta qualquer possibilidade de poder haver hoje em dia alguém que possa se intitular apóstolo de Cristo. Da mesma maneira, a gente consegue entender também que profeta e a palavra de Deus já deixa bem claro que profeta haverão dois que irão pregar sobre o evangelho do reino, sobre as coisas vindouras após o arrebatamento da igreja, em todo o tempo ao qual eles serão mortos, serão martirizados. Ou seja, a gente consegue ver que hoje em dia não há por que haver profetas com a palavra de Deus pronta, alguém que traga a palavra fresquinha do céu. Todavia, a gente consegue entender que profetas hoje são quem profere da palavra de Deus, fala da parte da palavra de Deus. Automaticamente a gente consegue entender as coisas de Deus pela palavra de Deus. Ou seja, mesmo uma pessoa que não tem o Espírito, porque realmente para se conhecer a profundidade da palavra de Deus, somente tendo o Espírito de Deus habitando na pessoa, que ela vai conseguir compreender as coisas que vêm do céu. Mas, todavia, as coisas que dá para se comparar com os nossos olhos carnais, com a nossa inteligência humana, todavia, é somente julgando a palavra de Deus pela palavra de Deus. Eu trouxe essa explicaçãozinha a mais porque tem alguns que teimam em dizer para mim que tem apóstolos, sim, existem apóstolos, e não existem, não tem apóstolo, tá bom? E profeta também não. Eu queria estar trazendo aqui em pauta, eu estava passeando no meu Facebook agora e teve uma irmã que botou uma publicação, e essa publicação eu achei muito interessante. Ela colocou assim: se você for LGBT, você não vai para o céu. E ela colocou: se você for hétero, também não. Se você for mal, você não vai, você vai para o inferno. Se você, se você, se você for bem, se você for bom, vai também. E todavia, assim, se você for bom pai, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Se você for bom pai, você também não vai para o céu. E todavia, a gente entende. Então, como vai? Ela pega e coloca. Eu achei interessante que ela vem trazendo umas substâncias bem interessantes. Fala assim: você é ateu, você não vai para o céu. Mas se você for padre, você for pastor, também não vai para o céu. E todavia, isso é muito contraditório. Mas quando a gente entende que não é o que a gente é ou o que a gente faz, mas sim quem a gente crê. Quando entendemos que cremos no Senhor Jesus, como diz a palavra, nós temos a salvação. A salvação é por graça, por meio da fé. Nós não pregamos mudança de vida. Automaticamente, uma pessoa que crê no Senhor Jesus, automaticamente
ela é nova criação, ela é nova criatura. Ou seja, automaticamente ela vai querer andar direito. Se ela tinha atração por homem, por mulher, se ela tinha alguma coisa assim, ela vai entender que o Senhor Jesus morreu pelos pecados dela. E a palavra de Deus fala que os que são de Cristo crucificarão a sua carne com as suas paixões. Ou seja, se a pessoa era gay, era homossexual, a pessoa automaticamente vai agora entender que não posso continuar como eu vivia. A palavra de Deus fala que nem os afeminados, nem os roubadores, nem os maldizentes, nem os beberrões entrarão no reino de Deus, entrarão no céu. Mas tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Então, é muito interessante quando a gente entende que é em quem a gente crê. E, todavia, uma pessoa cometeu um pecado, entrou em adultério, ou aconteceu uma coisa e morreu. Tá vendo? Morreu ali em adultério, perdeu a salvação. Não perde. Se realmente creu em Jesus, ele morreu por disciplina, porquanto a palavra de Deus nos ensina que Deus corrige a todo que recebe por filho. E a gente vê claramente na passagem de 1 Coríntios 5, no versículo 5, o apóstolo Paulo tinha falado para cortar aquele rapaz que estava em pecado moral, ele estava possuindo a sua madrasta, e em todo o tempo o apóstolo fala para ele ser cortado da comunhão da igreja e seja entregue a Satanás, ou seja, seja entregue ao mundo, para que o Satanás acabe com ele, mas com a carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito interessante, que as pessoas não conseguem entender, achar que porque uma pessoa adultera, porque uma pessoa ela comete algum pecado que seja, não vai para o céu. O que manda a pessoa para o céu é o não crer. Quando ela não crê que Cristo morreu por ela, realmente ela está condenada. Uma pessoa condenada ao inferno é aquela que rejeita a graça de Deus, o qual é favor imerecido, o favor que eu não mereço, você não merece. Então, quando a gente entende que a gente não merece ser salvo, que Deus nos salva porque Ele nos ama, automaticamente nós entendemos que temos a salvação porque Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou primeiro, assim como diz a palavra de Deus, o amor dele nos constrange. Porquanto, se eu sou filho de Deus, eu tenho então agora o Espírito Santo de Deus que habita em mim, o qual me traz à memória as coisas ruins que eu faço. Se eu fizer algo que não é do agrado do meu Deus, eu vou me sentir mal. Eu não vou querer praticar aquilo. E o Espírito Santo traz a gente o arrependimento a todo momento, traz a gente que a gente está fazendo é errado, que Deus não se agrada. E automaticamente, se nós não nos endireitarmos logo de cara, o Senhor pode sim tirar a nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 3 que o Senhor destrói aquele que destrói o templo dele. Qual somos nós? Que nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. Leia a Bíblia. Quando você lê, você vê ali que vão ter pessoas que todos ali vão ter que estar fundados no alicerce qual é Cristo, e automaticamente nós vemos que os que têm obras receberão galardão, e os que não têm obras, que as obras não permaneceram, são obras falsas ou nem tiveram, esses sofrerão detrimento. Ou seja, o que nós passamos aqui nessa vida, na carne, já fazem parte desse detrimento que nós recebemos. Porquanto a palavra de Deus dizem lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo fala: por isso já tem muito de vós que está enfermos, cansados, doentes,
e outros que já dormem. Então a gente vê que eles já estavam sendo corrigidos em todo o tempo. A gente também pode encontrar um casal sendo morto no princípio da igreja por apenas mentir, ou seja, mentiram ao Espírito Santo, dizendo que tinham vendido uma propriedade por um valor, mas sendo que retiveram valor para eles, era um valor muito mais acima. E todavia o apóstolo Pedro chega, não era seu, você podia ficar para você. E você vendendo, também ficava com o dinheiro para você. Ninguém estava te pedindo. Por que você está querendo falar que está fazendo alguma coisa e retendo dinheiro para você, só para ganhar nome? E é isso. E todavia, aquele era o princípio da igreja, então era mais rígido a cobração, porque no princípio da igreja, se fosse hoje em dia, a maioria dos cristãos estariam mortos, porque todos nós acabamos de uma maneira ou outra, mentimos muitas vezes para nós mesmos, falando, ah não, mas fazer assim não tem nada a ver não, assim, Deus sabe que, poxa, quase ninguém obedece, e a gente faz muito isso, mas nós não devemos fazer isso, devemos ser obedientes em tudo, ou seja, a imagem de Cristo, nós temos a salvação, estamos aqui na terra para dar um bom testemunho de Cristo, ou seja, nós somos a luz do mundo, porque nós temos que refletir a luz de Cristo, porque a luz que nós temos não é nossa, ou seja, Deus nos capacita para a gente poder refletir a luz de Cristo. A gente é um espelho aqui na terra, ou seja, se a gente deixar o nosso espelho se sujar, acumular terra, poeira, lama, aos poucos não vai mais refletindo a luz de Cristo. E se não, quando chegar um ponto que não reflete mais a luz de Cristo, esse espelho já não tem mais serventia nenhuma com a palavra de Deus. Se o sal se torna insípido, para nada tem proveito, nem mesmo para pisar. Ou seja, muitas das vezes o cristão é pisado, é de falar, aquele lá é um cristão? Aquele lá não. Aquele lá é um cachaceiro vindo na porta de bar, direto. Aquela lá, não. Trocou de relacionamento, agora está com outro cara. E é isso que o Satanás tenta fazer. Ele anda em derredor, buscando a quem possa bramar. Entenda, ele é o acusador de todo cristão. Ele não vai acusar um mundano. Ou seja, um cristão ele não pode perder a salvação, mas ele pode passar vergonha dando um mau testemunho. Ou, todavia, ele pode chegar a perder a sua vida por não estar andando direito na presença de Deus. A palavra de Deus não pode entrar em juízo. E quando a gente entende que a palavra de Deus não pode entrar em juízo, em contradição, desculpa. Quando a gente entende que a palavra de Deus não pode entrar em contradição, nós podemos entender claramente que o quê? Se o Senhor Jesus fala que não perde nenhum, todo que o Pai me der virá a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ou seja, o Senhor Jesus não vai lançar um fora. Entenda, para você ir até o Senhor Jesus, você tem que ser capacitado pelo Pai, ou seja, ser instruído, porque sem o Pai você não vai ao Senhor Jesus. Entenda, a única maneira de chegar a Deus é através do Senhor Jesus, como a palavra de Deus fala. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então a única maneira de ir até Deus é através do Senhor Jesus. E quando entendemos isso, que é somente através do Senhor Jesus, a gente consegue entender que a única maneira de ir até o Senhor Jesus é se Deus nos der para Ele. E é isso que é o mais maravilhoso. Ou seja, eu não tenho como ir até Deus sem Jesus e eu não tenho como ir até Jesus sem que Deus me capacite, sem que Deus me envie. E a palavra de Deus fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver Deus, não pode ir até o reino do céu. Por quê?
Porque como vai se a pessoa está morta? A pessoa está morta em delitos, em pecados, e tendo pecado na pessoa, de jeito nenhum ela vai poder chegar na presença de Deus. Então, automaticamente, ela só pode ir se ela for enviada. E se ela é enviada até Jesus, ela vai crer, por quanto ela recebeu vida, vida para crer. O dom da fé, como está lá em Éfesos 2, no versículo 8. Porque pela graça somos salvos, ou seja, pelo favor imerecido de Deus somos salvos, por meio da fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, automaticamente, entendemos o quê? Que pela fé, e a fé a gente recebe de quem? De Deus. E essa é a passagem de João 6. Ou seja, não que alguém tenha visto o Pai, mas serão todos serão ensinados pelo Pai. Assim nós entendemos que nós já passamos da morte para a vida, como a palavra diz. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. Ou seja, ele diz que não vai perder ele diz que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do seu pai. Seu pai é maior que todos. E ele e o pai são um. Então somente creia. Tudo bom? Fiquem com Deus. Espero que essa palavra seja gratificante. Seja você hétero, seja você homossexual, seja você o que for. Mas creia. A mudança vem depois de crer. Depois de crer, se você não muda, será que realmente você mudou? Será que realmente você creu? Mas mesmo se não houver mudança logo de cara, mas você creu realmente, você será açoitado, porque Deus corrige a todo que ama. Entende? Deus, se você creu, você virou parte da família de Deus. E todavia, aquele que é filho está sujeito à correção. Todo filho está sujeito à correção. Então, Deus recebe a todo que ele recebe por filho está sujeito à correção, mas não perde a salvação de maneira nenhuma. E eu espero que seja gratificante, vocês possam entender essa palavra. Fiquem com Deus. Amém.